Olá pessoal, e agora vamos falar sobre Mercúrio no signo de Sagitário. Se você tem Mercúrio em Sagitário ou conhece alguém que tenha, é só continuar assistindo o vídeo. A gente aprendeu que Mercúrio é a nossa capacidade de compreender, de aprender, de se comunicar com o mundo externo. É a nossa mente lógica, é o nosso lado racional. Então Mercúrio ajuda no nosso aprendizado, ou seja, quando alguém fala, é o nosso Mercúrio que está atuando ali para que a gente compreenda o que aquela pessoa está falando, o que ela está exemplificando para a gente. Esse vídeo que vocês estão vendo agora, na verdade, vocês estão compreendendo o que é falado aqui através do Mercúrio de vocês. Então é a nossa comunicação, é o lado da razão, é o lado lógico, é a nossa percepção, é a nossa astúcia, tem a ver com a nossa coordenação, tem a ver com o intelecto. E Mercúrio é regido pelo signo de Gêmeos, que é o oposto complementar do signo de Sagitário, ou seja, eles são opostos, são bem diferentes de alguma forma, mas um complementa o outro. Como é que fica essa energia, então, de Mercúrio no signo de Sagitário? Isso pode dar aí um paradoxo bem interessante. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Mercúrio é um planeta que busca o saber, busca, tem sede pelo conhecimento, mas não se aprofunda porque sente que não tem tempo de aprender tudo. Quando vai para o signo de Sagitário, vira um troço meio estranho dentro da pessoa, porque ao mesmo tempo que ela quer conhecer tudo, ela também precisa se aprofundar em tudo, conhecer muito, buscar ir além, transformar o seu saber quase numa tese de doutorado. Às vezes pega um assunto simples, Mercúrio em Sagitário tem muito isso, de pegar um assunto simples, sei lá, qualquer coisa que é falada ali numa mesa de bar, vamos supor, e essa pessoa de Mercúrio em Sagitário pega aquele assunto corriqueiro, bobo, simples, e pronto, desenvolve algo assim além, que você olha e fala, meu Deus, onde que essa pessoa tá viajando na maionese essa pessoa. Só que geralmente a viagem dessa pessoa tem um fundamento, tem um saber realmente por trás, tem um lado filosófico que faz sentido muitas vezes. Então é por isso que muitas vezes daí sai uma tese de doutorado assim, super bacana, Geralmente isso acontece. Se vocês não viram o vídeo que eu falei sobre o signo de Sagitário de forma bem profunda, eu vou deixar aqui no izinho para vocês, tá bom? É só clicar aí que vocês vão ser redirecionados para lá. Mercúrio em Sagitário busca a evolução através do seu saber, ou seja, quem tem Mercúrio em Sagitário tem sede de evoluir, daquela busca realmente do arqueiro, que aponta a flecha e joga para o espaço. Então a pessoa tem uma necessidade de buscar um saber realmente para sua evolução, para o seu crescimento. Mas como a gente está falando de Mercúrio, Mercúrio é um planeta que tem uma necessidade de compartilhar o seu saber, de espalhar o seu saber por aí. Isso aí tem muito a ver com Gêmeos, Gêmeos vai passando de casa em casa, de canto em canto, Passa ali por toda a sua comunidade, comunicando de alguma forma. Então esse Mercúrio em Sagitário traz essa característica para Sagitário, para uma energia de Sagitário, que é compartilhar o seu saber, mas de uma forma filosófica, profunda. Então, ao mesmo tempo que ele busca conhecer mais a fundo e conhecer além de qualquer assunto, se torna realmente um filósofo, ele também sente uma necessidade, uma vontade muito grande de compartilhar esse saber. Por isso que muitas vezes pessoas que têm Mercúrio em Sagitário são professores, têm esse lado meio desenvolvido dentro deles, ter interesse sobre outras culturas também. E esse professor acaba não só passando o seu conhecimento, que ele geralmente tem ali um saber bem profundo a respeito daquele tema que ele vai ensinar, mas ele também acaba sendo aquela pessoa que passa uma crença, a sua própria crença, a sua verdade, aquilo que acredita realmente passa adiante, E gosta muito de conversar com pessoas que tenham esses mesmos interesses, ou seja, Mercúrio em Gêmeos adora o blá blá blá, aquele blá 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 de sentar e saber a vida de todo mundo e saber o que foi feito durante o dia, com quem que a pessoa conversou, aonde ela foi, o que que ela fez, ou seja, tem interesse nas coisas mais do cotidiano até, porque Mercúrio rege também Virgem, e Virgem está relacionado a essa questão do cotidiano, Quando esse Mercúrio está em Sagitário, a gente encontra ali um desentendimento. Por quê? Porque Sagitário detesta esses assuntos relacionados ao cotidiano, ao dia a dia das pessoas, o que foi que um fez, o que foi que um comprou, o que o outro deixou de comprar, aonde a pessoa foi, aquele supermercado está vendendo produto super barato.
Mercúrio em Sagitário não quer saber desses assuntos, não. Esses assuntos corriqueiros, né? Mercúrio em Sagitário é um filósofo, né? Então, para ele, o que interessa são assuntos realmente mais complexos, né? São assuntos mais profundos, que levem a pessoa a viajar de alguma forma, né? Para que ela possa ficar naquela posição, sabe, de filósofo mesmo, com a mão assim no rosto, pensando, pensativo, né? Buscando, realmente, por que será? Para onde foi? Como é que foi que isso aconteceu? Isso deve ter uma razão, um motivo e tal, né? É bem por aí. Então esse Mercúrio em Sagitário tem uma certa inquietação no seu saber, porque ao mesmo tempo que tem uma curiosidade muito grande a respeito de tudo, sente que precisa sentar e se aprofundar, que precisa racionalizar em cima, que precisa buscar caminhos práticos para alcançar uma coisa às vezes complexa. Então isso acontece bastante. Um outro ponto interessante a respeito desse Mercúrio em Sagitário é que geralmente as pessoas têm uma facilidade muito grande de trocar de ideia rapidamente. Ou seja, as pessoas são muito apegadas às suas ideias. Quem tem Mercúrio em Sagitário é muito apegado às suas ideias porque acredita naquilo de uma forma muito profunda, muito verdadeira. Mas também, ao mesmo tempo, essa pessoa tem uma facilidade muito grande de mudar de ideia. Radicalmente, às vezes até, sabe? De mudar completamente a ideia e de ter uma facilidade de se desapegar da ideia antiga. E na cara dura falar assim, não, é porque eu acreditava naquilo, mas agora eu acredito nisso. É esse paradoxo mesmo de Mercúrio reger Gêmeos, que é o oposto complementar, que troca de ideia como quem troca de roupa, e indo para um signo de Sagitário que também é mutável, mas que está numa busca por uma verdade, mas geralmente com muita sinceridade. E ele só muda de ideia quando ele realmente acredita naquilo. Quando alguém vem com uma ideia melhor, com uma ideia maior, com uma visão holística completamente diferente daquela que ele tinha, nossa, Mercúrio em Sagitário adora isso, adora novidades, adora expandir o seu saber de alguma forma. Então ele não tem problema nenhum de chegar um dia e mudar de ideia no dia seguinte. Então Mercúrio em Sagitário é meio conhecido como o cigano do saber, aquele que sai pelo mundo, né? Buscando realmente novos saberes, mas sempre trazendo aquela verdade para si. E como esse Mercúrio em Sagitário acredita muito nas suas crenças, naquilo que diz, naquilo que fala, naquilo que estuda, geralmente esse Mercúrio em Sagitário tem uma necessidade de convencer os outros da sua crença. Então muitas vezes se tornam padres, se tornam palestrantes, novamente professores, pessoas que formam opinião, colunistas, coisas desse tipo, que colocam a sua ideia de uma certa forma tentando convencer os outros que a ideia dele é uma ideia bacana, que é uma ideia legal, que dá para seguir. Dependendo dos aspectos que esse Mercúrio recebe, pode ser que a pessoa também ali de Mercúrio em Sagitário se torne um falastrão, sabe? Uma pessoa que fale em verdades, que invente coisas numa proporção muito grande, que abuse da ingenuidade dos outros, quando percebe que a pessoa ali é meio ingênua, às vezes aproveita essa situação. Aí esse Mercúrio, né, ali com uma energia mista de Gêmeos, com Sagitário numa proporção enorme, pode fazer um dano grande. Então, cuidado, tem que perceber aí como é que está esse seu Mercúrio e se tiver esse desafio, sempre tomar cuidado para não fazer besteira por aí. Porque quando o Mercúrio em Sagitário, perdão a palavra, mas caga feio. Um outro ponto interessante desse Mercúrio em Sagitário é que as pessoas geralmente são muito honestas, francas demais nas suas opiniões, ao falar, ao se expressar. E muitas vezes pode agredir com a sua verdade, né? Que aí é aquela energia sagitariana, fogo, né? Que é muito apaixonado, muito verdadeiro, que sente que precisa honrar a sua palavra de alguma forma, né? Ser muito ético e moralmente correto. Se a pessoa, por exemplo, pergunta alguma coisa para uma pessoa que tem Mercúrio em Sagitário, essa pessoa vai falar a verdade. A pessoa sente que precisa falar a verdade. É como se fosse assim, olha, é imoral eu não falar a verdade para você. E muitas vezes a outra pessoa leva uma chibatada, realmente machuca, dói, fere de morte também a outra pessoa, assim como é com o Mercúrio em Escorpião. Os dois têm uma língua bem afiada para poder machucar os outros. O Mercúrio em Escorpião sabe o que está fazendo. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre o Mercúrio em Escorpião, tá aqui em cima para vocês no izinho. E o outro fala porque fala a verdade, porque precisa falar a verdade. E não tem consciência do quanto que aquilo ali pode machucar o outro. As pessoas com Mercúrio em Sagitário têm uma necessidade muito grande de viajar e de conhecer, pelo menos conhecer, culturas diferentes. Precisa saber, ter conhecimento sobre assuntos que tenham a ver com outras culturas.
Geralmente essas pessoas sabem 2 ou mais línguas, têm uma facilidade muito grande de aprender línguas estrangeiras, principalmente, e tem uma facilidade muito grande de pegar sotaques, se vai para o norte, se vai para o sul, ou seja, é aquele camaleão mesmo que vai pegando o jeito do outro falar, do outro se comunicar. Lembrando que esse Mercúrio não é só a comunicação, né? Ele também mostra nossas habilidades, ele também tem a ver com irmãos, com o nosso relacionamento com os irmãos. Esse Mercúrio tem a ver com a nossa juventude também. Então, pode ser que essa pessoa de Mercúrio em Sagitário tenha irmãos no estrangeiro, ou os irmãos sejam um pouco mais afastados, tem um relacionamento meio estrangeiro, sabe? Essa pessoa de Mercúrio em Sagitário pode ter uma habilidade enorme para escrever ou comunicar assuntos relacionados a outras culturas. Esse Mercúrio pode trazer um senso de humor incrível para a pessoa, então escrever livros com um senso de humor inteligente é bem típico de Mercúrio em Sagitário, porque o humor de Sagitário é um humor inteligente, é um humor que às vezes a pessoa precisa ter um conhecimento intelectual bem aprofundado para conseguir compreender aquele humor, mas é muito característico. Então tem muitos escritores com Mercúrio em Sagitário, pessoas que escrevem livros, e geralmente os escritores de Mercúrio em Sagitário têm os seus livros espalhados pelo mundo, ou se Mercúrio estiver em conjunção com Júpiter ou fazendo aspectos positivos com Júpiter, qualquer coisa que tenha relação ali de Mercúrio com Sagitário e Júpiter pode trazer para a pessoa uma facilidade de lidar com editoras, né, de enviar livros e seu livro vender muito, e tem uma facilidade de escrever, de botar suas ideias no papel. As ideias expandem. Um outro ponto interessante é que esse Mercúrio em Sagitário costuma falar muito, mas ele só fala muito quando ele entende do assunto. Então, quando ele sente que ele está dominando aquele assunto, pronto. Ele fala e não para mais. Aí é o Mercúrio expandido, né, o comunicador expandido, a expansão realmente dessa. E muitas vezes se torna muito repetitivo. Isso pode acontecer com muita facilidade, porque esse Mercúrio, de certa forma, está ampliado. Então esse foi Mercúrio em Sagitário. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda pra caramba. Se essa é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, eu convido você a se inscrever no canal, que assim você vai receber sempre notificações quando eu enviar vídeos. Aqui do lado tem todas as redes sociais vinculadas a encontros astrológicos, e agora a gente também tem um grupo no Facebook chamado Alunos dos Encontros Astrológicos. Se vocês quiserem participar, é só buscar lá no Facebook. Aqui embaixo tem meu site, deboramexica.com.br. Se você não sabe o posicionamento do seu Mercúrio, é só clicar aí que tem um lugarzinho ali onde vocês podem montar o mapa de vocês. Eu vou deixar aqui no izinho o tutorial ensinando vocês como montar este mapa, tá bom? E aqui embaixo também tem um próximo vídeo, só que esse próximo vídeo é uma surpresa, só clicando aí para saber. Combinado? Então é isso, pessoal, e nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.